capítulo 2. Verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, então a casa de Deus também, uma casa de comunhão, né? No partir do pão, nós vamos ter a ceia hoje, o partir do pão. Vamos antes ouvir a palavra do Senhor e nas orações. A igreja perseverava nas orações. Então dizíamos, um dos fundamentos da casa de Deus ser também uma casa de oração. Lembramos isso, ministramos no domingo passado. Uma casa de oração para todos os povos. Aleluia. Quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Lembram? Os homens ficaram de pé, né? Ana, a profetisa, que uma viúva que muitos anos esperava o Redentor Jesus e estava no templo em jejum e oração de dia e de noite. Homens e mulheres de oração. Então diz de novo aí para a pessoa que está do teu lado: seja uma pessoa de oração. Que foi o tema da nossa ministração domingo passado, né? Seja uma pessoa de oração. Casa de Deus, casa de oração. Abençoando vidas, abençoando pessoas. Ontem o Léo também ministrou sobre oração, continuou, né? Falando sobre oração nos jovens, sábado à noite. E eu queria, como eu não consegui bem terminar domingo passado o assunto, eu queria continuar hoje aqui sobre esse tema da oração, tá? Porque realmente a importância de levarmos uma vida de oração na presença do Senhor é fundamental, né? Dá uma respirada assim, ó, bem fundo. Como é importante respirar para a gente ficar vivo, né? Como é bom respirar também quando o ar é puro, né? Encher o pulmão. Já pensou tu respirar e não vir nada? Num vácuo, né? Ia morrer asfixiado, sem ar. Terrível. Deve ser horrível. Mas eu comparo assim, amados, é a vida de oração também. Tão importante como respirar para os nossos pulmões, certamente é dizer: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o Salmo diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então diga: ó Senhor Jesus. Pode dizer bem alto de novo: ó Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Invoca o nome do Senhor. Senhor Jesus. Clama. Pode gritar bem alto: ó Senhor, me ajuda, preciso de Ti. Quantos precisam de Cristo? Quantos precisam ser dependentes de Cristo? Assim como uma criancinha mesmo é dependente do papai e da mamãe. Aleluia, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Então dá uma respirada de novo assim, ó. Tão importante como respirar os teus pulmões certamente é invocar o nome do Senhor, falar com Deus, dizer: Senhor Jesus. Ou, ó Deus Pai. Jesus ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu. Papai. Pode clamar assim também. Pode chamar Deus de papai, inclusive, porque Abba Pai, a palavra no original Abba, né? Abba, não sei se é grego ou aramaico, hebraico agora. Tá, mas tá lá. Abba Pai. Abba quer dizer íntimo. Eu acho que é grego, né? Quer que me ajude? Bom, deixa eu falar. Abba Pai, Paizinho, diga Paizinho. Paizinho, me ouve, me escuta, me ajuda. Pai, clama: Abba Pai, Papai. Então pode clamar, a Bíblia deixa clamar: ó Senhor Jesus, ou Pai, Papai. Ou pode dizer também, eu creio que pode também, Espírito de Deus, Espírito Santo, né? Que é o Senhor conosco, Deus conosco também, nosso Consolador, outro Consolador. Aleluia. Senhor dos céus, Deus Altíssimo, Poderoso, os títulos do nosso Deus que tu quiseres introduzir com intimidade, buscar ao Senhor. Quantos querem buscar o Senhor?
E reconhece isso, é tão importante. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores, diz o salmista, Salmo 34. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, Ele me livrou de todos os meus temores. Buscarei ao Senhor em todo o tempo, clamarei ao Deus Altíssimo. Quem quer orar deve estudar o livro de Salmos e aprender a orar e cantar ao Senhor, amém? Ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Amados, às vezes parece que isso está tão embotado na nossa vida, né? A gente vai, passa o dia, passa a semana. Então nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Eu queria hoje trazer sobre essa insistência, o dever de orar. Lucas 18, nós queremos ler duas histórias que o Senhor Jesus ensinou sobre o assunto. Lucas 18, verso 1 a 7. Oi? Aramaico, obrigado, eu achei mesmo. Pai no grego é outra palavra, é aramaico, obrigado. O Abba, pai, tá? Paizinho, aramaico. A língua que Jesus falava, né? O hebraico também, né? Lucas 18, verso 1 a 7. Disse-lhes Jesus uma parábola, uma história. Estava pensando hoje, às vezes a gente cata um exemplo aqui, um exemplo ali, uma história. Às vezes nos falta um exemplo prático. Bom, Jesus contou a história aqui, então a parábola está aqui, né? Está aqui, vamos lá. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever. Diga dever. Não é o direito, nem é a possibilidade. Sobre o dever. A responsabilidade sobre a ordem. Orai sem cessar. A obrigação, o dever. Às vezes nós como cristãos a gente gosta só das coisas assim, das coisas que são espontâneas, que acontece assim, casualmente aconteceu, e aí alguns vão dizer o Espírito Santo me guiou, e daí é certo também as coisas espontâneas e inspirativas, o Espírito de Deus nos guiando, mas o Espírito de Deus nos guia também certamente para o dever, para a obrigação, para a responsabilidade. Então Jesus ensinou claramente, não como uma opção, ele contou uma história sobre o dever de orar sempre. E a Bíblia diz: orai sem cessar, o dever de orar sempre. Ontem o Léo estava com os jovens ministrando, estava ouvindo também sobre colocando a responsabilidade de cada um orar mais. Está certo? Orar mais. Quantos hoje vão sair daqui e vão dizer: eu vou orar mais, eu preciso orar mais? Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. O que é esmorecer? Esmorecer é parar de orar. Esmorecer é cansar. Às vezes tu diz assim: Deus, como eu estou cansado. E o Senhor está me dizendo assim: não diga está cansado, porque não precisa estar cansado. O Senhor te renova. Amém? Quem está cansado, o Senhor renova, é só buscar Ele. Por quê? A Bíblia diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e de exaustos caem. Isaías 40. Os jovens, as pessoas, vamos dizer os jovens, então, o que diz o texto, né? Se cansam e se fatigam, e de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como as águias, correrão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Então o que vale para Deus, amados, não é a idade biológica, se é 15, 25, 45, 70, 80, 50, 90. É esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor são os revigorados, são os fortalecidos, e que vão, certamente, se eles têm, se nós temos essa energia do Espírito, essa força interior do Espírito, inevitavelmente nós vamos contagiar as pessoas ao nosso redor para a busca a Deus e para a oração, porque aquilo está dentro de ti, é o Espírito Santo movendo em ti. Amém? Quantos querem ser aquela pessoa que espera no Senhor? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
Os que esperam no Senhor certamente são os que oram, que não se cansam, são os que obedecem à ordem de Cristo sobre o dever de orar sempre, falar com Deus e nunca esmorecer. Nós não podemos esmorecer nem um dia. Quantos cristãos esmorecem uma semana inteira? E daí tá, no fim de semana vou buscar o Senhor. Mas não, é todo dia. Nunca esmorecer, nunca parar, nunca enfraquecer, nunca deixar de perseverar, de persistir, ou pensar assim: não, Deus não me ouviu mesmo, vou parar de orar. Estou esperando tanto tempo uma resposta de oração, 5 anos, 10 anos, não vejo um sinalzinho só. E aí, então vou parar. Maior erro da pessoa que quer continuar amando a Deus, é o maior erro, é o erro anti-avivamento. Parar de importunar o Senhor, de orar, porque pensou que a resposta não veio ou não vai vir. Pensa que tu está te relacionando com o teu Deus, com o Senhor do universo, com o teu papai, e Ele quer que tu continue nessa dependência dEle, nessa prática da oração. E Jesus disse o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Diz para o teu irmão aí: meu irmão, como isso é importante. Amém? É importante mesmo. Às vezes a gente é tentado a parar, né, de orar. Mas olha, amados, quantas experiências da resposta depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, veio a resposta, aleluia! Quantas vezes já contei aquele exemplo do George Miller, aquele homem de Deus do século XIX, que cuidava de um orfanato de 2.000 crianças e sustentava, só orando e pedindo a Deus os recursos, né? E agora estou lembrando, falando em mantimentos, tem mais um aviso aí. Tem uns chuchu aí, quem quiser levar depois, aí tem chuchu que alguns irmãos trouxeram aí, tá? Senão depois eu esqueço de dar o recado. Tá, tudo bem. Quem quiser na saída pegar um chuchu, aleluia. Eu ia esquecer depois, tá? Mas tudo bem. Mas não vamos perder aqui, ó, o mantimento de Deus, né? Para sustentar aquelas 2.000 crianças. Mas eu quero dizer que esse George Miller recebia os recursos, e teve uma manhã que não tinha nada, ele orando, agradecendo a Deus, e uma padaria trouxe os recursos de pães que não tinham sido vendidos, tinham de alguma maneira sobrado no dia anterior, e alimentou todas aquelas crianças. Mas há um testemunho dele que ele orava por uma pessoa por muitos anos para que se convertesse, e o próprio George Miller morreu, faleceu, acho bem velhinho, 80 e poucos anos já, ou perto dos 90 até, acho, por aí. E depois mesmo que ele tinha morrido, aquela outra pessoa se converteu e Deus respondeu a oração. Depois que ele já tinha morrido, parado de orar, Deus respondeu. Então, diga: Deus pode responder as minhas orações até depois que eu tiver já partido. Amém? Pelos teus familiares, pelos teus vizinhos. Continua batendo a porta. Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Amém? Então, não para. Pode dizer para o irmão aí, para ti mesmo, para o irmão: não para de orar. Mesmo que o diabo quer te fazer parar, não para. Continua orando. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se tem uma tarefa para o povo de Deus, amados, é a oração, é continuar orando. Nos anos se passando, continuar abençoando, orando pela cidade, orando pelas autoridades, orando pela nação, orando pelos familiares, orando pela igreja, como nós oramos hoje aqui, né? Guinter estava orando aqui pela igreja, pelos irmãos, por alguns irmãos, né? Orar, orar, orar. Aleluia! Não podemos parar. Verso 2: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Olha, Jesus está pegando um exemplo de um homem iníquo, um juiz, uma autoridade que não temia Deus e nem respeitava os seres humanos. Que pessoa é essa? Uma pessoa, faltava muita coisa, faltava o temor de Deus, e nem respeitava homem algum, era um juiz.
Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo: então nós temos um juiz, uma autoridade, iníquo, pecador, não respeitava ninguém, não respeitava Deus, e nós temos uma viúva, que representa uma pessoa que tem necessidades e precisa que alguém a defenda para ter aquilo que ela precisa. E ela veio ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Tinha uma questão jurídica, judicial, né? Envolvendo um advogado, um promotor, quem sabe, né? O juiz. Julga a minha causa contra o meu adversário. Esse adversário pode ser visto aqui como o diabo, quem sabe, né? O adversário, o inimigo das nossas almas. Ele por algum tempo não a quis atender. Jesus está usando um exemplo de um juiz ímpio. Ele não quis atender. Mas lá pelas tantas, mas depois ele mesmo disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Porém, como essa viúva me importuna, ela está me enchendo, me importunando, e ele não queria continuar com aquilo, né? Julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Quem sabe essa viúva pode até fazer alguma coisa contra mim ainda, ou de alguma maneira me prejudicar, ou alguma situação. Eu vou julgar a causa dela, porque ela está me importunando. Olha o exemplo que o Senhor Jesus usa, amados. Então disse o Senhor: considerem no que diz esse juiz iníquo, que não teme a Deus, que não respeita os homens. Olha o que ele disse: eu vou julgar a sua causa. Então, amados, se até uma pessoa maligna, má, pode, pela importunação, resolver a questão do outro, mesmo que era alguém que não respeitava ninguém e não tinha temor de Deus, quanto mais, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Quantos são escolhidos de Deus? Vamos ver. Levanta a mão bem alto aí. Escolhidos de Deus, filhos de Deus, aleluia. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Olha só, amados, escolhidos, filhos de Deus, atraídos pelo Senhor para a sua glória, servos de Jesus, servos de Deus. Agora, tem uma coisa: eles clamam a Deus de dia e de noite. Dia e noite estão clamando ao Senhor, orando, dia e noite. Eles não param de orar, orar sem cessar. Seja no teu devocional, né, que é importante, primeira hora da manhã, ou a melhor hora para ti, ou à noite, ou meio-dia, mas muitas vezes primeira hora da manhã, buscar o Senhor, ou na madrugada, ou aquele teu horário, em algum lugar, buscar o Senhor, teu devocional. Ou seja, também as duas coisas juntos, somando no dia a dia, orando e clamando ao Senhor em todo o tempo. Uma vida de clamor, uma vida de oração, uma vida com propósito que glorifica a Deus, amém? Uma vida que tem um objetivo, que tem orações junto, intercessões e pedidos. Venha o teu reino, Senhor. Esses escolhidos clamam a Ele dia e noite, e embora pareça demorado em defendê-los, olha só, amados, Jesus está dizendo: embora pareça demorado em defendê-los. Se demora, essa demora é aparente. Jesus está dizendo: embora pareça demorado, parece que está demorando, mas tu tem um propósito, tu tem uma oração na tua vida que norteia a tua vida, objetivo na tua vida. Vem o teu reino, Senhor. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa. Olha só, Jesus diz: parece demorado. E tem alguns que lá no meio do caminho vão acreditar que é demorado, que está demorando. A gente é tentado, eu mesmo. Senhor, mas olha como Deus dá sinais, Ele vai respondendo orações. Ele dá sinais no meio da tua caminhada de que Ele está contigo, que Ele está te levando, amém? Que Ele está te guiando.
E aqui Jesus está dizendo, a demora é aparente, parece demorado, mas a verdade é a seguinte: depressa lhes fará justiça. Vai ser rápido. A resposta de Deus é logo. Parece demorado, mas no tempo de Deus, depressa Ele vai ouvir o clamor e lhes fará justiça. Amém? Contudo, amados, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha aí, um alerta. Naquele tempo do fim, quando vier o Filho do Homem, Ele vai achar fé na terra? Sim ou não? Amém? Sim. É o que precisa, fé, para que se cumpra as orações, para que Deus faça a obra. Precisa fé. Diga fé. Fidelidade, fé. Amém? Aleluia. Vamos abrir também, amados, um texto semelhante aqui, Lucas 11, verso 1 a 13. Verso 5, que é parecido a história com a do juiz iníquo. Lucas 11, 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós tendo um amigo? Pense agora, você tem um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, no frio, está dormindo já, te recolheu com teus filhos já, para dormir, descansar, e disser: amigo, empresta-me 3 pães. Chegou o amigo, campainha, celular, empresta 3 pães, meia-noite. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, eu não tenho nada para oferecer. Imagina, chegou outro amigo de viagem, chega morto de fome, cansado, morto de fome, né? E tu não tem nada para oferecer. Agora foi no outro amigo. Verso 7, o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes. Olha só, de novo Jesus falando em importunar, em insistir. Amém? Insistir na oração. O Senhor quer uma vida de insistência, de persistência. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. A nossa vida precisa ser assim. Essa é uma vida de fé. Não me importunes, a porta já está fechada, e os filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para todos dar. Quem é que vai fazer assim? Digo-vos, Jesus está dizendo, não vai ser assim. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, mesmo que o amor não seja tão grande, e ele não se considere tão amigo assim, para emprestar aqueles pães, àquela hora da noite, todavia, essa pessoa vai fazer isso por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade, para parar com a importunação, não é? Na prática, olha, acho que vai acontecer isso aí mesmo, na prática, né? Te coloca no lugar. Então Jesus de novo está usando um exemplo assim, alguém que pode nem ser tão amigo assim, mas porque o outro está insistindo, vai lá e vai abençoar, vai dar tudo que tu precisa, porque o cara está louco para voltar para dormir, né? Naquela hora. Se é assim com pessoas naturais, quanto mais com Deus, nosso Pai, amados, que vai dar tudo que a gente precisa. Amém? Tudo. Diga tudo. Amém? Vamos continuar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A nossa vida deve ser assim, uma vida de fé, com propósito, do reino de Deus. Está lembrando das tuas orações de anos? Continua. Diz para o teu irmão aí, continua. Continua. Aleluia. Até o fim, até Jesus voltar. Pois todo o que pede recebe. Jesus está prometendo, amados, todo o que pede recebe, o que busca encontra. Essas são as pessoas do reino de Deus, que buscam e encontram. Não é gente sem propósito, que passa a vida aí, passa os anos sem um objetivo, sem propósito, não sabe nem por que está aí direito. Não, cristão nunca é assim.
né? O cristão não tem assim. Tem aquele livro, Uma Vida com Propósito, né? Do Rick Warren. Tem ali na livraria, eu creio que tem. Então, quantos querem ter uma vida com propósito? Uma vida vencedora, tem um propósito, levar vidas para Cristo. Aleluia. Implantar uma célula, discipular, ser um discipulador, discipular vidas, ganhar meus familiares, ganhar a cidade para Jesus. Eu tenho uma vida com propósito. Trabalhar e ser bem sucedido para a glória de Deus. Amém? Educar bem os meus filhos para a glória de Deus, para que as gerações futuras sejam também impactadas e louvem o Senhor. Não é uma vida com propósito, amados. Propósito eterno de Deus. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Está de novo comparando a bondade do Deus eterno com os pais naturais, que às vezes não são tão bons assim, né? Mas mesmo assim, mesmo que nós não somos assim, por vezes bons, mas mesmo assim, se o nosso filho pedir pão, nós vamos dar para ele uma pedra? Não. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Também não, né? Ou se lhe pedir um ovo, tudo coisas básicas, necessidades básicas: pão, peixe, alimento. Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? São as necessidades naturais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas Jesus, eu creio, está falando também da realidade espiritual. Olha só, da base do que nós precisamos, comparando com alimento, pão, peixe e ovo. Verso 13: ora, se vós que sois maus, ele está dizendo mesmo que nós somos maus, comparando com Deus, né? Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Normalmente os filhos fazem o bem para os pais, vão dar boas dádivas, bons presentes, né? Ou suprir necessidades. Quanto mais o Pai Celestial, bom, Ele vai te dar o melhor de tudo, amados. Ele vai te dar o que tu precisa. Começa a tremer o teu coração aí, que Ele vai receber o que tu precisa mesmo. Ele vai te dar o que Ele tem de melhor para dar. Quanto mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo. Aleluia! Diga: Espírito Santo. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pede sempre o Espírito Santo. Pede o batismo no Espírito Santo, se ainda não foi batizado no Espírito Santo. Pede para falar em línguas, dons, profecia. E pede para Deus te renovar no Espírito Santo. E pede para ser sempre cheio do Espírito Santo. Dia após dia, enchei-vos do Espírito, porque é do Espírito que eu preciso para vencer. Porque o Espírito é Deus dentro de mim, é Deus dentro de nós. Jesus falou: olha, se eu não for, os discípulos estavam tristes. Jesus estava se despedindo: olha, eu vou para junto do Pai, vocês vão ficar aí. E eles estavam entendendo com tristeza aquilo. O que vai acontecer com a gente? Mas Jesus disse assim: vocês não vão ficar órfãos. Eu preciso ir. Ele ia passar a cruz, a ressurreição. Eu preciso ir, porque se eu não for, eu não posso, não vai vir para vocês o outro Consolador, né? O Espírito Santo, que vai ser melhor. Vai ser melhor. Porque o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo morando dentro de nós. E Ele é tão real e tão presente como o próprio Filho Jesus, fisicamente entre os discípulos. É tão real e é multiplicativo, porque é em toda a face da terra. Amém? Quantos compreendem? Aleluia! Quanto mais o Pai Celestial vai dar para vocês o Espírito Santo, para todos que lhe pedirem. Então, vive no Espírito, tenha intimidade com o Espírito, né? O Espírito de Deus. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus contigo, é o próprio Espírito de Cristo. Aleluia. Jesus foi exaltado e derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e nós precisamos
beber do Espírito, desfrutar do Espírito, para vencer. Aleluia. Então o acesso a Deus hoje está em todo lugar, porque o Espírito Santo foi derramado. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Ah, que coisa maravilhosa, amados, essa dispensação do Espírito, né? Amém? Para finalizar, amados, vamos ler a oração dominical do Senhor Jesus, que Jesus ensinou, capítulo 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Primeiro aqui, da oração que o Jesus ensinou. Jesus foi modelo de oração, e os discípulos observavam e percebiam, ele ora, ele fala com o Pai. Segundo, quando terminou, um dos seus discípulos, alguém dos 12 lá, pediu. Ele foi muito inteligente esse discípulo, né? Ele observou e ele pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Segundo, então, primeiro, Jesus foi modelo de oração. Olha para ele, olha nos evangelhos, e tu pode ter modelos de oração também, e tu observa e olha e diga: eu quero ser como esse irmão aqui, passar essas horas diante do Senhor. Segundo, ensina-nos a orar. A oração é uma escola, amados, é um aprendizado. Diga: eu preciso aprender, eu quero aprender a orar. Alguns aprendem rápido, outros são um tanto preguiçosos, né? Vamos ser honestos, sinceros. Às vezes a gente não é preguiçoso de um monte de coisa, mas para orar e para ler a Bíblia tem que vencer uma certa preguiça da carne e deixar que o Espírito nos guie para estar na sua presença. Então, aprender, orar e praticar, e aprender com Jesus. Jesus respondeu esse pedido, né? E ensinou os seus discípulos uma escola de oração, uma escola profética, uma escola da comunhão com Deus. Isso é uma escola sobrenatural, mas é o que diferencia o verdadeiro cristão das pessoas que não têm o Espírito de Deus, que não podem orar, ou se vão orar, oram orações decoradas, mas sem o Espírito de Deus. Como terão comunhão verdadeira com Deus? Precisam sair da tradição religiosa somente para ir para o mover do Espírito de Deus, amém? E aprender a orar, aprender a desfrutar a sua presença. Jesus ensinou, então, vamos aprender também nessa noite. Ele os ensinou, verso 2: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso. Aqui é a versão de Lucas, né? Vamos ler juntos, vamos ficar de pé, amados. Vamos ler juntos isso aqui. Normalmente a gente faz a oração do Pai Nosso em Mateus, mas aqui nós estamos em Lucas, é um pouquinho diferente, né? Vamos ler juntos, verso 2 até 4. 1, 2, 3. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Amém? Uma oração modelo. Quando vocês orarem, orem neste sentido. Orem assim. Uma oração modelo, para a gente ficar dentro, orar nesse modelo. Vamos sentar mais um pouquinho, amados. Pai nosso, que estás no céu. O que Jesus está ensinando aqui? Eu já vou finalizando, tá? Só alguns aspectos ainda aqui. Pai, o que Jesus está ensinando? Intimidade com Deus. No Antigo Testamento a gente não vê tanto as orações assim se dirigirem ao Pai que está no céu. Pai, intimidade com o Papai. Pai nosso que estás no céu. Segundo lugar, santificado seja o teu nome. A importância da santificação, do temor de Deus. Teu nome seja glorificado e santificado, e nós sejamos santos, um povo santo para ti. Terceiro, venha o teu reino. Que oração poderosa, que intercessão. O desejo pelo reino de Deus. Diga: reino de Deus. Venha o teu reino. Há um reino eterno, o reino de Cristo, o reino de Deus. Eu quero ele junto com Jesus.
Jesus, ele ensinou a orar: Pai nosso, que venha o teu reino, que entre em confronto com o império das trevas desse mundo, e o reino vence e prevalece. E vai chegar o dia que o reino do mundo se torna, o reino de Deus vence e prevalece. Amém? Lembram daquela figura de Daniel? Daniel ele viu uma estátua, né? E vinha uma pedra não cortada com auxílio de mãos humanas, e aquela pedra vencia aquela estátua e trazia a vitória do reino de Deus. Quantos creem que o reino de Deus é eterno? Ele vai prevalecer. Amém. Se é um reino, é o reino de Deus. Deus é rei, Jesus é rei. Venha o teu reino, Senhor. E nós temos que ver o reino no meio desse mundo onde nós estamos, os sinais do reino, luz do mundo e sal da terra, os discípulos. Senhor, nós queremos o teu reino, a manifestação da glória dos filhos de Deus. Aleluia. E está chegando a hora. Diga: está chegando a hora da derrota do inimigo e da vitória do nome do Senhor. Paulo diz para os romanos: em breve Deus esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Aleluia. E o Senhor prevalecerá, e já prevalece, ele já reina. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, ou seja, a provisão de Deus. Pode pedir à vontade, a provisão, suprimento das necessidades, né? Está no Pai Nosso, ele ensinou: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Supre as nossas necessidades. E o pão pode não ser só o pão ali, mas tudo que ampliando um pouco tudo que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. O que nós aprendemos aqui, amados? Precisamos, para orar o Pai Nosso, para ter uma vida de oração, nós precisamos um coração perdoador. Sempre, sempre, sempre. Diga sempre. Um coração perdoador sempre. Pedro, um dos apóstolos, perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até quantas vezes? Até 7 vezes? Jesus falou até 70 vezes 7, né? Então, um coração perdoador. Se alguém te vier pedir perdão, qual é o nosso compromisso? Realmente precisamos perdoar, né? Então nós não somos juízes dos irmãos, das pessoas, mas devemos ter um coração perdoador. Por quê? Quem está pedindo perdão pelos seus pecados, e nós devemos confessar os nossos pecados para Deus e uns aos outros, por vezes também, né? Quando pedimos perdão pelos nossos pecados, porque pecamos contra Deus, então nós pedimos com base em que nós também perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem. Amém? Quantos entendem? Por isso o perdão é tão importante, né, amados? É claro, isso aí nunca deve dar assim para alguém se aproveitar. Bom, o amado deve sempre me perdoar, então eu vou de propósito, eu vou errar contra ele toda vez. Vou errar toda vez porque ele vai ter que perdoar. Olha, só alguém realmente tiver a cabeça meio fora esse tem temor de Deus, quem pensa assim, evidente que está faltando um fundamento, né? Na sua vida, na sua fé, porque é a responsabilidade mútua na igreja uns com os outros. Mas nós devemos sim perdoar uns aos outros, né? Como Jesus nos perdoou. Não nos deixe cair em tentação, amados. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: Pai, não nos deixe cair em tentação, porque há a possibilidade de a gente vacilar, perder a vigilância e cair em tentação e pecar. Quem está de pé, cuidado que não caia, né? Quem está andando com Deus, cuide para não pecar. Amém? Para não pecar contra Deus, porque o pecado, ele é muito perigoso para nos separar do amor de Deus, para nos separar das respostas de oração, de uma vida abundante, de uma vida vitoriosa com Deus. Então, tu deves temer mesmo a Deus, no sentido de não querer pecar nunca, e orar: não nos deixe cair em tentação, porque a tentação, ela está aí, né? Outro dia o pastor João Nelson esteve aqui, ele usou uma expressão: tá fácil pecar. Então, cai fora, né, do pecado, e diga: eu não quero pecar, não vou pecar contra Deus, eu quero viver com Deus. Amém? Não nos deixe cair em tentação, né? Quem é que foi? Acho que foi John Wesley que disse, que ele dizia: me deem 100 homens que
temam só duas coisas: que temam a Deus e o pecado, e não queiram pecar, então não querem cair em tentação, e nós vamos revolucionar o mundo. Amém? Que temem a Deus. Aleluia. Quantos estão entre esses homens e mulheres de Deus? Senhor, não nos deixes cair em tentação. Não passa pertinho da tentação, fica longe. Às vezes é melhor confessar uma tentação do que depois confessar um pecado, porque depois do pecado sempre, a consequência é sempre mais difícil, né? Então diga: eu não quero pecar. O cristão, ele deve ter assim, nunca deve querer pecar. Eu quero fazer a vontade de Deus. Amém? Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas Jesus ensinou a orar, amados, essa proteção espiritual. Não nos deixes cair em tentação. Senhor, assim como Ele foi modelo mesmo nisso, Ele foi tentado tantas vezes pelo diabo, mas Ele nunca pecou, sempre foi obediente e fiel ao Pai. Amém, amados? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos nos preparar para a ceia. Vamos ter essa vida de oração na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, que cada um de nós tenha essa vida de oração. Senhor, haja um espírito, o Espírito de Deus aqui, que nos leve a orar mais, que nos leve a buscar a Sua presença. Ó Deus, buscar a presença de Deus, a Tua presença. Coloca na Tua igreja, na Tua casa, Senhor, que seja casa de oração para todos os povos. Senhor, células que oram, famílias que oram, casais que oram. Diga: eu quero estar nessa, eu preciso me dedicar e cumprir o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Diga: eu vou viver todos os meus dias, não vou esmorecer, eu vou ser fiel e vou orar até a resposta de Deus, até o dia da sua vinda, até que venha o seu reino na plenitude. E as orações específicas também, uma por uma, eu vou colocar diante do Senhor, com argumentos especificamente, clamando de dia e de noite. Aleluia. Senhor, abençoa as orações do Teu povo, Senhor, e aqui nesse lugar, nas células, nas nossas casas, onde estivermos, as nossas orações sejam respondidas, Senhor, por Ti, em nome do Senhor Jesus. Sejamos um povo próspero na oração, um povo que aprende a orar, ó Senhor, e que a quem o Senhor responde e quer responder, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amados? 3 coisas nós precisamos na oração: orar em nome de Jesus, como se Jesus orasse em nosso lugar; orar com fé, porque Jesus falou: tudo quanto em oração pedirdes, crendo recebereis. Orar com fé e orar conforme a vontade do Senhor. Quando nós oramos conforme a Sua vontade, diz 1 João, Ele nos ouve, Ele nos responde. Amém? Vamos sentar um pouquinho, amados. A Lilian tem um testemunho aqui sobre oração, né? Vamos ouvir antes da ceia aí. Boa noite, amados. Domingo o pastor já orou sobre a oração, né? Então eu queria assim que Deus pode responder uma oração em minutos, né? E o que aconteceu para nós domingo? Nós viemos para o culto, né, com a van, algumas irmãs de Estrela, e a nossa motorista teve um problema com seu funcionário, que não veio trabalhar a semana toda, e aí ele telefonou dizendo que na segunda ele não viria trabalhar de novo. E aí eles começaram a discutir por telefone, e ela ficou possuída, né? Tá, a gente veio para o culto, tudo, e falamos oração, tudo. E quando ela veio nos buscar, ela estava mal, estava passando mal, de tanta raiva desse funcionário, então, que já tinha colocado um atestado e que na segunda-feira não ia vir de novo. E tá, aí a gente foi embora, né? E durante o trajeto até a Estrela, ela teve que parar para vomitar de tão mal que ela estava. E daí, quando ela foi para fora, eu disse: eu vou dar um chiclete para ela, para fazer o estômago dela funcionar, para ver se ela melhora. E daí a Tina disse: nada de dar chiclete, vai orar por ela, né? Aí eu fiquei assim, né? Eu disse: tá, então, está mandando, então tá. Aí a gente foi mais um pedaço, né?
E eu era a primeira a descer da van. E daí quando ela parou na frente da minha casa, daí eu pedi, eu posso orar por ti? Né? Daí eu orei, né, para ela melhorar aquele mal-estar e que ela tivesse uma noite boa de sono, já que ela então ia precisar levantar às 4 horas da manhã para fazer a viagem, mas que Deus também podia resolver o problema desse funcionário, né? Então eu orei e daí ela agradeceu e a Tina disse assim para ela: te apossa dessas palavras da Lilian, né? E foi embora. Cheguei, em casa, daqui a pouco tocou meu celular, fui atender a ela. Daí ela disse assim: Lilian, tu não acredita. Nem cheguei em casa e o meu funcionário me ligou e disse que amanhã ele vinha trabalhar, né? E daí ela agradeceu muito a oração, né? E daí assim, como é uma pessoa do mundo, né? Que não, totalmente, né? Ela disse assim: como é importante a oração em unidade. Ela disse, né? Porque todas as irmãs, então, ali juntos, né, nós confirmamos, né, então, juntos, né, essa oração. E aí eu me alegrei muito no Senhor e não foi 15 minutos, né, para fazer esse trajeto todo. Então, quando Deus quer, né, Ele pode operar em até 15 minutos.